Como é que está o povo de Deus? Vamos compartilhar o vídeo, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar a verdade do Evangelho de Cristo, né? Já chegando no fim de tarde, já passou das 3 horas desse dia de domingo maravilhoso. Motivo de muita alegria de poder participar e conversar com todo mundo, do mundo mesmo, de casa, porque quando eu faço um vídeo está exposto para todos ouvir, para todos assistir, para todos compartilhar, né? Quando a gente entra no canal do YouTube, com certeza a gente já estamos para o mundo todo ouvir, porque o meu canal ele é ao vivo para todo o mundo. No livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, diz a palavra de Deus. É o que Jesus disse com os falsos pregadores que pregam ainda hoje no Brasil, né? Porque se eles não recolheram, eles vão até o final pregando em vão, pregando mentira, mas não tem o apoio de Jesus. Jesus falou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Agora aqui, para não deixar em vão, para não xingar todo mundo, versículo 16, diz assim aí: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? 17, versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus, né? Então, é só nós olhar agora para não sair condenando todo mundo. Se é por frutos, vamos olhar o que Jesus fez, como Jesus pregou, como Jesus ensinou e como Jesus passou para o apóstolo São Paulo pregar o Evangelho. Se o Evangelho daquela igreja estiver de acordo com o Evangelho de Jesus, estiver de acordo com o Evangelho de Paulo, estiver de acordo com o Evangelho dos profetas, está pregando a verdade, está colhendo bons frutos. Mas se o Evangelho estiver cobrando dízimo, agora na graça, se o Evangelho estiver adorando em monte, agora na graça, se o Evangelho estiver comendo ceia, chamada Páscoa, estiver batizando em água, né? Está produzindo frutos maus porque está incentivando as pessoas a uma mentira antes da cruz, antes da ressurreição de Jesus. Jesus não tinha nem nascido ainda, como ele é Deus, existe para sempre, mas ele não tinha ainda saído aí do ventre de Maria. Já existia esse negócio de Páscoa, já existia esse negócio de batismo em água, já existia esse negócio de adorar no monte, fazer sacrifício, né? E a vinda de Jesus ser para isso, para consumar esses mandamentos, não só esse, mas 613 pontos aí da lei para ser consumado. Consumado significa para deixar de existir esses mandamentos. E a palavra de Deus, que permanece para sempre no entendimento e no conhecimento daquele que tem acesso à palavra de Deus, pode observar. Malaquias, no capítulo 3, no versículo 9, no versículo 8, diz que as pessoas são ladrões. No versículo 9 diz que as pessoas são amaldiçoadas. E no capítulo 10 diz: trazei todos os dias a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa. E o pastor cita isso, pega isso e aplica na igreja hoje, que eles chamam da igreja deles, né? Eles aplicam hoje essas mensagens, mesmo chamando as pessoas de amaldiçoadas, chamando as pessoas de ladrão, e no 10 eles têm o prazer de pedir dízimo disso aí, né?
Então, vamos lá. No livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 5, diz que o filho de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos. Então, do jeito que os pastores atemam e brigam que o dízimo está valendo, mesmo assim, o versículo 6 de Malaquias, a palavra de Deus diz que o próprio Deus disse: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Como é que a gente vamos dar dízimo? Porque a gente somos gentios, a gente somos brasileiros. E a Bíblia, além de dizer lá no livro de Hebreus 7:5, que diz que o filho de Levi recebe o sacerdócio, isso é dos irmãos deles. Nós não somos irmãos do filho de Levi. E cá diz: eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que os pastores estão mandando praquinha, envelope, para mim botar dízimo dentro, se eu não sou irmão do filho de Levi? E a Bíblia confirma no livro de Malaquias que Deus não muda, para fazer que o dízimo saia do filho de Levi, ou dos judeus, ou dos gaditas, ou dos rabenitas, e passe para um de nós a receber ou dar. Né? Então isso deixa as pessoas com muito entendimento. A partir de hoje, as pessoas que vão ouvir o meu vídeo, dá dízimo se quiser. Porque Deus não é mentiroso. E Deus está dizendo: eu, Senhor, não mudo. No versículo 6 do 3 de Malaquias, do capítulo 3 de Malaquias. Se ele, o Senhor, não muda, não tem nenhuma... não tem nada, não ficou nada. Como é que um pastor que é gentio, que já nasceu agora, com todo mundo abençoado depois da cruz, vai cobrar dízimo das pessoas? Se o dízimo é uma coisa da lei de Moisés e só pode cobrar o filho de Levi. E só podia receber os irmãos deles. Se outros quisessem hoje, se naquele tempo os gentios quisessem dar dízimo, eles não receberiam. Gentio é pessoa. Era nós naquele tempo. E hoje Deus colocou todo no mesmo caminho. Diz que agora não há mais judeu, não há mais grego, não há mais gentio, não há mais servo, não há mais livre. Todos são um em Cristo Jesus. E como saiu uma parte desses que são um em Cristo Jesus para cobrar dízimo de outros? Se o dízimo estivesse valendo, como ele diz, está valendo, só podia cobrar o filho de Levi. E só podia dar os que são de Israel, os que são da casa de Jacó. Né? Então, não há nenhum problema se o dízimo está valendo. Se o dízimo estiver valendo, não é o mesmo que vou dar, não é os brasileiros que vai dar. Quem tem que dar o dízimo é o pessoal lá na casa de Jacó, lá no cio de Israel. Porque os levíticos não aceitam receber dízimo nosso, de gentio. Mesmo no tempo de dar o dízimo, se nós levássemos o dízimo lá, eu não quero. Porque eu só quero receber dízimo dos meus irmãos. E nós não somos irmãos dos filhos de Levi. Né? Então, é muito importante ler as Escrituras Sagradas e conhecer as famílias, conhecer
a verdade do Evangelho, conhecer a graça de Cristo, para não ficarmos enganados, achamos que somos amaldiçoados, quando Cristo já salvou, quando Cristo já abençoou, quando Cristo já resgatou na cruz. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torne a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Se as pessoas, que nem nós, que nem os judeus, já está livre porque Cristo libertou ali na sua morte, saiam de fazer mais, de andar com jugo, mais de mandamento, né? Aquelas 613 pontos do mandamento. Não precisam mais fazer jugo de servidão, viver em jugo de servidão. Agora só precisa acreditar e segue, a vida que segue. Vão trabalhar e pega o dinheiro e come com a tua família, não precisa dar mais 10% de nada, né? E mais para frente, ali no versículo 6, diz que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada os aproveitará, certo? Deixar carregar de novo os mandamentos da lei de Moisés, para essas pessoas, Cristo morreu em vão. Não adiantou, né? E é isso que acontece quando o pastor dá dízimo, que é necessário dar oferta, né? Está colocando a morte de Cristo em vão e fazendo sacrifício para buscar salvação em Deus, porque não está satisfeito com o resgate na cruz, que Cristo já resgatou. O capítulo 8 de Romanos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não é Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso é motivo de eu estar com medo de Deus, dar 10% para Deus, para Ele não me levar para o inferno, né? Não é, isso é motivo de alegria, de eu me achar livre, de eu me achar liberto, de eu me achar salvo, né? O capítulo 6, aí de Romanos, capítulo 6, diz: todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Não precisamos, né, de mais pastor para nos batizar em água, porque todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados lá no Rio Jordão, pela mão de João. Todos nós fomos batizados no Rio Jordão pela mão de João. Isso é ser batizado em Cristo Jesus. Com o Espírito Santo fomos batizados na sua morte. Então, quando Cristo ressuscita, todos nós já estamos batizados também com o Espírito Santo, né? Não é necessário mais a mão de um pastor, nem para batizar em água e nem para batizar com o Espírito Santo. Foi Ele que nos batizou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos deu a benção, né? Romanos 8, versículo 1 diante, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por que os pastores dizem que a gente está condenado ao inferno, está condenado à maldição? Porque não estamos contribuindo com dízimo lá na casa deles, que ele diz que é a casa de Deus. Então, tudo isso está fora do padrão do Evangelho de Cristo e nós precisamos repreender esses pastores para que possamos
ver as pessoas livres outra vez. O meu propósito de gravar vídeo, de participar do YouTube, é fazer com que as pessoas abram os olhos e saiam dessas igrejas o mais rápido possível para buscar um verdadeiro Cristo, para buscar uma verdadeira vida livre, trabalhe para sustentar sua família e pronto. Né? Essa é a palavra para essa tarde.